Amigos, companheiros da internet, hoje trago-vos aqui mais um artigo que eu achei particularmente interessante e que, de alguma forma, pode servir para alguns de vocês se reverem e refletirem sobre a vossa posição sobre estas coisas de aprender a escrever código. O título deste artigo é Reasons People Quit Learning to Code, isto é, razões pelas quais as pessoas desistem de escrever código, neste caso mais numa perspectiva de aprender a escrever código. Este artigo eu limpei-o bastante aqui para ficarmos aqui com um zoom bastante grande, também fiz a gentileza de traduzir para português de forma automática, o que quer dizer, e digo desde já em antemão, que vamos ter aqui coisas mal traduzidas, como é óbvio, porque foi uma tradução automática, e é um artigo do site dev.to. E basicamente então ele diz-nos que é o seguinte: 7 razões pelas quais as pessoas param de aprender a programar. E eventualmente ele sugere aqui algumas técnicas para podermos evitar ou conseguir escapar a essas 7 razões. Ele aqui faz uma apresentação de quem é o autor, não vamos perder agora grande tempo, e ele diz o seguinte: bem, você decide aprender a programar e inevitavelmente vai encontrar um obstáculo no caminho, ou até vários, como é óbvio. Isso acontece com os melhores programadores, portanto vocês não estão sozinhos nisto. Eu mesmo, diz ele, tive uma parcela justa, isto é, teve uma série de percalços pelo caminho. Mas, para muitos aspirantes a programadores, um obstáculo pode ser tão desanimador e frustrante que eles desistem de perseguir o objetivo de se tornarem programadores. Eu costumo dizer que para ser programador há que ter uma certa dose de paixão, mas isto também não chega, porque nós podemos ser apaixonados por uma determinada área e de repente, à mínima dificuldade, acabamos por desistir. Então, aprender a programar não é fácil. Este é o conceito que vocês têm que colocar dentro da vossa cabeça. Não vão conseguir aprender a programar em uma semana. Isso não existe. Não vão aprender a programar vendo um vídeo de 1 hora. Isso não existe. É necessário, então, ter sempre isso em mente. Aprender a programar não é fácil. Os desafios são uma parte normal da jornada. Num mundo ideal, a única razão pela qual um aspirante a programador poderia desistir é porque percebeu que a codificação não está alinhada com os seus interesses, isto é, percebeu que afinal de contas este trabalho de ser programador não é para ele. Mas isto não é realista. Na verdade, muitas pessoas desistem de aprender devido a obstáculos que podem de facto ser superados. Isto é, resiliência, eu acho que é a palavra correta neste contexto. Isto é, se vocês querem mesmo aprender a programar, têm que ser muito resistentes, muito resilientes, não desistir à mínima dificuldade. Ele vai compartilhar aqui alguns dos principais motivos pelos quais as pessoas param de aprender a programar. Obviamente que isto são algumas dicas e perspectivas para conseguir superá-los e obviamente que é uma opinião do próprio autor. Então, os 7 motivos pelos quais as pessoas param de programar. O primeiro, ele considera que é a impaciência. Eu também acho, não sendo por esta ordem de ideias, eu acho que um dos principais motivos é de facto as pessoas serem impacientes, acharem que vão aprender rápido, que vão aprender sem dificuldade, etc. E aqui aconteceu qualquer coisa que não estava prevista. Já cá estamos outra vez. Basicamente o que acontece aqui é o seguinte: muitas pessoas desistem de aprender a programar porque ficam impacientes. Se você não for paciente, terá dificuldade em tolerar os momentos inevitáveis em que ficará preso. Claro, é evidente que vais encontrar dificuldades, vais encontrar problemas até nos exercícios mais simples e isso vai-te fazer desistir. E esse é algo com o qual tu tens que te confrontar. Aprender a programar é uma maratona e não uma corrida de sprint, ok? É uma corrida, quando muito, se é uma corrida de obstáculos. E é de facto uma maratona porque é uma corrida extraordinariamente longa. É preciso tempo, é preciso esforço e disciplina. Eu diria que é preciso ser muito persistente, é preciso ser muito paciente de facto, e é importante perceber isso e ser realista quando estiver no processo de aprendizagem. Não vais aprender isto de um dia para o outro, ok? Se está demorando um pouco mais do que aquilo que era previsível, para você dominar algo, é porque deveria levar algum tempo. Não é porque o seu cérebro não está conectando ou não está ou de uma determinada maneira, isto é, não é pelo simples facto de não estares a compreender que algo não é mesmo difícil de compreender. E por conseguinte é preciso ser muito persistente, isto é, não desistir. Para ajudar a controlar a impaciência, nivele as suas expectativas e estabeleça metas e prazos realistas. E esta expressão que aqui está é muito feliz. Porquê? Eu vejo muita gente a querer aprender meia dúzia de linhas de código e a seguir querer fazer um CRM, a quererem fazer já uma loja online, etc. Não, isso não funciona dessa maneira. Vocês vão numa fase muito
introdutória, durante os primeiros meses, trabalhar apenas com pequenos projetos. Projetos do tipo fazer uma pequenina máquina de calcular, uma coisa extraordinariamente simples, porque esse é que é o processo da maratona. Então, divida essas metas em pequenos passos e comemore qualquer progresso que você fizer, não importa quão pequeno seja. E isto é um facto, eu concordo em pleno com tudo aquilo que aqui está dito. Porquê? Porque vocês vão fazer pequenos exercícios e, à medida que vocês forem conquistando e percebendo o que é que aquele pequeno exercício fez, como apresentar 2 palavras seguidas uma à outra, ou repetir várias vezes a tabuada, ou etc., essa é uma pequena conquista. A seguir virão conquistas maiores. E, portanto, eu considero que, de facto, a impaciência é um fator muito importante. O medo do fracasso é evidente. As pessoas têm a ideia que querem ser perfeccionistas. Eu aqui nem sequer vou estar a perder muito tempo a ler isto, eu posso-vos ler muito rápido. Se você for um pouco perfeccionista e está a começar a sua jornada, então é um ótimo momento para trabalhar o desenvolvimento de um relacionamento saudável com os erros. Porquê? Vocês vão encontrar muitos erros. E os erros são muito prejudiciais para um perfeccionista, porque o perfeccionista acha que faz tudo bem feito. E isso não acontece. Então eu vou-vos dizer o seguinte, em relação a este texto todo, não vale a pena eu estar a ler aqui com muito pormenor, o medo do fracasso é algo que vocês têm que ultrapassar. Se querem ser programadores, vocês vão ser confrontados diariamente com dezenas de erros. Eu diria que muitas das vezes, a maior parte do vosso dia, vai ser passado a resolver erros. Erros que vocês construíram propriamente no próprio código e erros de coisas que vocês ainda não sabem e que vão ter que estudar para conseguir ultrapassar. Bom, eu não sei aqui, ele diz que tem um livro, o único verdadeiro fracasso, não vamos falar sobre isso, mas de qualquer das formas há que ter esta noção de que o erro é uma realidade que convive diariamente com o programador. O síndrome do impostor é a terceira ideia que está aqui subjacente a estas ideias todas que levam as pessoas a deixar de ser programadores. E o que é o síndrome do impostor? É o mais comum, é mais comum do que muitos imaginam e afeta tanto os programadores experientes quanto os aspirantes. O síndrome do impostor é caracterizado por uma dúvida debilitante sobre as suas próprias habilidades e aptidões. Essa dúvida é tão grave, isto é, chegas a uma altura em que estás tão ciente de que de facto és mau, que não consegues, que nunca vais conseguir, e que muitas vezes eles sentem-se um impostor ou uma falsa, aqui seria uma farsa, por mais bem-sucedidos que sejam, isto é, tu tens sempre capacidade, se as outras pessoas têm, tu também tens, mas por vezes tal é o tamanho do desafio, a quantidade de erros, o teu estado de espírito, etc., que vais-te sentir uma farsa, isto é, tu próprio achas que és um bom programador e a determinada altura vais começar a colocar em causa essa tua competência. E isso é um grande problema, não te deves deixar subestimar por isso. Para superar o síndrome do impostor, você precisa fazer questão de monitorar as suas realizações e ter um diálogo interno positivo, isto é, se hoje não está a funcionar, vai fazer outra coisa, volta amanhã vais voltar com um espírito fresco, e eventualmente vais olhar para o código, vais conseguir corrigir o erro que tu tinhas e vais-te rir do dia anterior, onde tu achavas que eras o pior técnico do mundo. 4. Falta de um plano de aprendizagem estruturado. Esta aqui, meu amigo, eu vou-vos dizer, é uma coisa muito interessante. Eu vejo muitas questões que me são colocadas em diversos locais na internet, onde eu tenho os meus cursos, aqui no canal do YouTube, etc., de pessoas que acabaram de começar a aprender e já querem dar passos mais compridos do que a perna. Já querem saber coisas extraordinariamente avançadas. Ora, ele diz aqui que ele já viu muitos alunos entusiasmados perderem o fogo simplesmente porque a falta de aprendizagem estruturada os deixou sem rumo, sem uma percepção clara do progresso gradual que estavam a fazer de facto. O plano de aprendizagem estruturado pode nos ajudar a eliminar o stress e a nos sentir mais confiantes e no controle dos nossos objetivos de codificação, porque tudo isto passa por objetivos. Se vocês querem hoje aprender a programar e ao fim de 2 meses sabem programar qualquer coisa em PHP e no dia a seguir querem fazer uma loja online com serviços de pagamento, gateways, etc., esqueçam, isso não vai acontecer. Então, é muito importante que vocês tenham um plano de aprendizagem. Não fechem esse plano com metas muito específicas e com um calendário muito específico. Isso é errado. Mas, gradualmente, vocês vão aprender. Não aprendem de um dia para o outro. É muito importante terem atenção a isto. Ok? Se você é um programador autodidata, que é, na maior parte dos casos, os seguidores aqui do meu canal, procure cursos ou plataformas que ofereçam um currículo claro e passo a passo. O que é um currículo claro e passo a passo? É um currículo estruturado, um conjunto de aprendizagens que vão ser feitas numa sequência que tem uma determinada lógica.
Não podes de imediato querer aprender coisas mais intermédias ou avançadas se te falta o ABC inicial. E muitas das vezes há pessoas que acham que já sabem os conceitos fundamentais da programação e depois, quando vão a revê-los, vão acabar por aprender coisas que nunca achavam que seriam possíveis, ok? Depois existe aqui o 5, ansiedade de codificação. Existem muitos motivos pelos quais as pessoas podem ter uma reação ansiosa ao aprender a programar. Não é fácil lidar com a ansiedade e quando você não encontra uma maneira de contorná-la, pode sentir que não tem outra escolha a não ser desistir. Não fiques ansioso se hoje não conseguiste aprender quase nada. Amanhã, se calhar, vais aprender muito mais do que aquilo que estavas à espera. Conseguindo um dia atrás do outro, tu vais sendo surpreendido pelas tuas capacidades. E mais uma vez volto a frisar. Como é óbvio, há pessoas que têm uma filosofia de vida, uma perspectiva de vida diferente das outras, como é óbvio, por isso é que somos todos diferentes, mas se alguém consegue, tu também consegues. Se muita gente consegue, então a probabilidade de tu conseguires também é muito elevada, ok? Métodos de aprendizagem desalinhados. Bom, temos a sorte, ou melhor, temos sorte de termos tantos métodos para aprender a programar hoje. De facto existem. Hoje em dia, tu queres aprender a programar, tens tudo à tua disposição na internet. Não precisas de um grande esforço. Queres comprar um curso, consegues comprar nas plataformas de Udemy um curso por um valor irrisório relativamente àquilo que tu vais conseguir aprender. No entanto, seja um professor, um bootcamp ou um curso online, nem todos os recursos ajudarão os alunos de forma igual. Por isso, o que é que tu deves fazer? Ter uma escolha de recursos muito bem feita. Não podes ir à procura e simplesmente alinhar logo no primeiro resultado que te aparece. Até porque o primeiro resultado que te vai aparecer, por vezes nas pesquisas, é um resultado que é patrocinado, foi pago para aparecer em primeiro lugar. Não significa que seja o melhor resultado. O que é que tu deves fazer nesse contexto? Vai ler as reviews de um determinado livro, de um determinado curso, vai ler as reviews para ver o que é que as pessoas que já começaram a estudar aquele curso, o que é que elas acham. Se acham que vale a pena, se gostaram do alinhamento dos conteúdos, etc. E, portanto, é por aí que tu tens que fazer o teu caminho. Esgotamento. Às vezes estamos tão determinados com o objetivo que estamos prontos para acionar todos os motores para alcançá-lo. Queres aprender a programar? Não vai resultar se tiveres 12 horas a tentar aprender. Não faz qualquer sentido. Então, o que é que te faz sentido? Faz sentido tu reservares algum tempo do teu dia, mesmo que não seja com um compromisso demasiado definido, mas que de alguma forma seja o suficiente. Imagina que ao fim de meia hora tu te sentes cansado e sentes-te esgotado. Larga, volta amanhã. Não percas tempo, porque por mais tempo que passes à frente do computador, para além desses 30 minutos, não vais aprender nada. E na maior parte dos casos vais começar a criar condições para desistir, que é o assunto deste vídeo. Então, faz pequenos passos de aprendizagem e mesmo que depois ainda te sintas com imensa força para continuar, corres o risco de dar um passo em frente e cair no abismo. Então, o que eu te aconselho de facto é a estudares, sentires que, ok, já valeu a pena isto que eu aprendi hoje, para. Volta amanhã, novamente, ok? Volta amanhã novamente. Podias ter aprendido mais alguma coisa ontem? Sim, poderia ter acontecido. Mas também poderia ter acontecido que aquilo que tu aprendeste, entretanto, fosse bater de frente com um esgotamento, entre aspas. E, portanto, estes são os 7 pontos que eu acho que são também interessantes. Eu concordo com a esmagadora maioria deles. Neste caso aqui, a impaciência, o medo do fracasso, o síndrome do impostor, eu não sirvo para nada. A falta de um plano de aprendizagem estruturado, querer fazer tudo às pressas. Ansiedade de codificar, que é tentar fazer o maior número de coisas possíveis. Métodos de aprendizagem desalinhados, não faz qualquer sentido. E o esgotamento, que é tu esforçaste mais do que aquilo que deves. Eu espero que este artigo tenha servido para tu alinhares na tua cabeça algumas perspectivas sobre qual é o teu processo de aprendizagem. Repara que eu próprio, que hoje em dia me sinto relativamente à vontade com estas questões do desenvolvimento, eu comecei a aprender quando tinha 17 anos de idade. Eu tenho 50 e, portanto, eu não diria que isto foi uma maratona, mas uma vida inteira. E continua a ser a cada dia. Porquê? Quantas perguntas eu faço, quantas respostas eu obtenho, mais perguntas surgem ainda. É o velho problema da ciência, quase. Por cada resposta que tu encontras, vais encontrar mais 2 perguntas para as quais tu não sabes a resposta. Então, este é um processo gradual que tu vais ter que te habituar a ele. Não vais aprender de um dia para o outro. Vais ter que ter muita calma, muita paciência, muita resiliência, saber parar quando deves saber parar e voltar. E depois, quando chegares a determinada altura, vais começar a perceber que com um percurso feito passo a passo, que não é instantâneo, tu vais conseguir atingir o teu objetivo. Vai com calma e
tens à tua disposição recursos gigantescos na internet.